Já vi fogo e terremoto, vento forte que passou. Já vivi tantos perigos, mas tua voz me acalmou. Tu das ordem às estrelas e ao mar os seus limites. Eu me sinto tão seguro no teu colo altíssimo. Não há ferrolho, nem portas que se fechem diante da tua voz. Não há doença, nem culpa que fiquem de pé diante de nós. E a tempestade se acalma e é pura, escudo para o que nele crê. Não há ferrolho, nem portas que se fechem diante da tua voz. Não há doença, nem culpa que fiquem de pé diante de nós. E a tempestade se acalma na voz daquele que pronunciou, pois a palavra é pura, escudo para os que nele crê. Glorificado seja o nome do Pai, do Filho e do Espírito de Deus. Amém. Nós estamos mais uma vez, em mais uma quarta-feira, iniciando o nosso culto. E pedimos que Deus possa falar conosco. Nós estamos dando continuidade àquele estudo que começou na semana passada. E, para tanto, nós vamos ler em 2 Timóteo, o capítulo 4, do versículo 1 em diante. Em seguida nós estaremos nós estaremos cantando um louvor e fazendo a oração, ok? Capítulo 4 de 2 Timóteo, a partir do primeiro versículo. Você pode abrir aí a sua Bíblia, pode abrir o seu tablet, pode abrir o seu celular, enfim, por intermédio deles. E lá o apóstolo Paulo diz o seguinte: conjuro diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo, que há de julgar os vivos e os mortos na sua vinda e no seu retorno, que pregues a palavra, que as em tempo e fora de tempo, redarguas, repreendas, exortes com toda a longanimidade e doutrina, porque virá tempo e não sofrerão a sã doutrina,
mas tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores conforme as suas próprias concupiscências, e desviarão os ouvidos da verdade, voltando às fábulas. Vamos orar? Vamos cantar o louvor e depois nós vamos orar. Que saudosa lembrança tenho de ti, ó Sião, terra que eu tanto amo, pois és no meu coração. Eu para ti voarei, quando o Senhor meu voo foi para o céu, e breve vem me buscar. Sim, eu porfiarei por essa terra também, e lá terminarei as muitas lutas que há quem. Lá está o meu bom Senhor, eu desejo ver. Ele é tudo pra mim, e sem ele eu não posso viver. Bela é a esperança dos que viviam por ti, pois eles recebem força que só se encontram ali. Chegar ao teu regaço, ó Sião, livres serão de e de toda tentação. Sim, eu porfiar essa terra de além, e lá terminarei as muitas lutas de a quem. Lá está o Senhor, ao qual eu desejo ver. Ele é tudo pra mim, e sem ele eu não posso viver. Cada escritura, que são formosos os pés daqueles que boas novas levam para belo é falar dessas grandezas aqui, que não será a graça que existe aqui. Sim, eu porfiarei por esta terra de além, e lá terminarei as muitas lutas que há quem. Lá está o teu bom Senhor, ao qual eu desejo ver. E sem ele eu não posso viver. Aleluia! Glória a Deus! Vamos orar?
Senhor Jesus, poderoso e eterno Deus, Maravilhoso Deus, é diante de Ti, que habita Senhor. nos céus, Esperamos que nesse momento que aqueles preenche que estão conosco, esse que imenso se chegaram à universo, igreja, Senhor, nesta noite, estamos que possam, diante Senhor da Jesus gloriosa Cristo, presença. receber a Tua E palavra da agradecemos melhor por essa forma oportunidade. possível, Senhor. Que Apesar possam ser de não abençoados haver por Ti, merecimento, possam digo Deus, entender o que Tu tens a nos dizer, o Senhor concede a Ó Deus, mim fica conosco e a todos neste nós momento, a dá-nos a Tua oportunidade bênção de e o Teu estarmos amor, em Tua a Tua presença graça e o Teu favor. para realizar Nós mais te um pedimos, culto Senhor, de perdoe honra os nossos pecados, e glórias a perdoe Ti. as nossas falhas Pai e eterno, fragilidades. Olha para nós, me Senhor aceite, Jesus nos Cristo, aceite e faça em Tua prevalecer presença. a Tua vontade, Senhor. O Teu nome, ó nas Deus, nossas seja vidas, glorificado, no exaltado. Abençoe o pastor Tiago, Eu me que coloco estará em falando, tuas mãos. Senhor, da Tua palavra nesse momento. Toma conta do nome Teu de servo. Jesus Cristo. Usa ele em Tuas mãos, Senhor. Seja e para conosco, que ó Deus. todos aqueles que estão neste momento, Aleluia. ó Deus, ouvindo a Tua palavra, possam, Senhor, entender, Aleluia. compreender, Jesus Cristo, o Teu Aleluia. recado nesta noite. É tudo Obrigado, que nós Deus. te pedimos. Amém. Pastor Tiago, com a palavra. Meus amados, a paz do Senhor. É bom estarmos juntos mais uma vez. Eu quero agradecer a Deus por essa oportunidade. Agradecer a pastora Marlene, que está conosco nesse momento de culto, a toda a IAP em Taipas, a todos os irmãos da IAP em Terezinha, IAP essa que eu tenho pastoreado nesses últimos meses, embora com essa dificuldade toda que temos com essa quarentena, esse isolamento social. Obrigado a todos vocês. Obrigado a vocês que estão nos acompanhando nesses cultos. Vocês aqui da capital de São Paulo, do estado de São Paulo, de outros estados. Muito obrigado. Que Deus abençoe a cada um de nós nessa noite. Nós temos falado nessas últimas quartas-feiras sobre esse tema, conhecendo a verdade. E não é possível relembrar o que já foi falado, mas deixar de uma forma resumida, eu digo nesse momento. A Bíblia fala de um tempo sem princípio e sem fim. Esse tempo, em outras palavras, é chamado de eternidade a eternidade. Um tempo que não tem como, não tem fim. Esse tempo, ou melhor, nesse tempo, somente um ser habita. Eu quero te convidar a ler esse texto, por favor. E preferir, portanto, anotar, faça isso, se assim for possível. Vamos abrir Salmos. Salmos. Se você já estiver aí com a sua Bíblia, no 90. Particularmente, eu gosto muito desse texto, pois é um texto que não se prende a tempo algum. É um texto que revela Deus. O capítulo 90, então, de Salmos, no versículo 1 e versículo 2. Senhor, Tu tens sido o nosso refúgio de geração a geração. Olha o versículo 2, por favor. Antes que os montes nascessem, ou que formasses a terra, eu, de eternidade a eternidade, Tu és Deus. Por favor, pense comigo. De geração a geração. Eu não sou especialista praticamente em nada, mas o que esse texto está afirmando? É o nosso refúgio, sim.
Ele é o refúgio não meu, não seu, nosso, mas não só nosso. Ele é o refúgio de todas as gerações. Esse Deus, que é de eternidade a eternidade, ele é a verdade absoluta. E a cada dia eu preciso conhecer melhor esse Deus, que é a verdade absoluta. Não existe nenhuma discussão, não existe nenhuma discussão cultural, doutrinária ou teológica quando nós acreditamos que Deus é único, que Ele é o Criador desse imenso universo. Antes mesmo que os montes existissem, Ele é Deus. Portanto, Deus não é uma verdade temporária. Deus é a verdade antes que o céu, antes que o mundo existisse. Aleluia! Glórias a esse único e soberano Deus. Eu acho que você se lembra. Anote aí, se você preferir. A Bíblia em Deuteronômio 32, versículo 4, afirma que Deus é a verdade. Quando falamos de Deus, nós entendemos que a Trindade ou a Triunidade não revelam três deuses, mas Deus. Quando a Bíblia fala sobre Jesus, diz que Jesus é o Deus, isto é, o Deus que habitou entre nós. Eu quero te convidar a pensar comigo. Vamos ler a palavra de Deus mais uma vez. Quero te convidar a abrir a Bíblia em Isaías, capítulo 43. Isaías, capítulo 43. Assim está escrito no versículo 11. Eu sou o Senhor, e fora de mim não há Salvador. Esse Deus que se apresenta no versículo 11, olha o que diz no versículo 10. Vós, as minhas testemunhas, diz o Senhor, e o meu servo a quem escolhi, para que o saibais e criais em mim, e entendais que eu sou o mesmo, e que antes de mim Deus nenhum se formou, e Deus nenhum haverá. Aleluia. Esse Deus que se apresenta como meu Salvador, no versículo 11, ele diz, eu sou Deus. Antes de mim não houve, e depois de mim não haverá. Eu quero te convidar a abrir o capítulo 44, caso você tenha fechado a sua Bíblia, do mesmo profeta, Isaías 44, versículo 6. Assim diz o Senhor, Rei de Israel, e seu Redentor, o Senhor dos Exércitos, eu sou o primeiro, eu sou o último, e fora de mim não há Deus. Esse Deus que vai se apresentando na história como o único Deus. Ele revela ser único em todas as Escrituras. Mas, por favor, preste. Por que o homem, segundo as palavras de Jesus, precisa conhecer a verdade para ser liberto do pecado? Por que o homem precisa conhecer a verdade para ser liberto do pecado? Vamos abrir 2 Coríntios, capítulo 11. Paulo, quando escreve para a igreja,
na cidade de Corinto, na segunda carta, ele é um líder, ele é um apóstolo preocupado com a edificação da igreja. Ele é alguém preocupado em ensinar algo importante para a igreja. E é importante eu e você sabermos que apesar de Paulo, Pedro, Deus em todos os tempos manifestar alguma preocupação, nenhum homem foi capaz de ensinar a palavra de Deus por capacidade própria. Todos foram inspirados pelo Espírito Santo. Olha o que Paulo vai dizer no versículo 2. Estou zeloso de vós com o zelo de Deus. Tenho-vos preparado para vos apresentar como uma virgem pura ao marido, a saber, a Cristo. Olha o versículo 3. Temo, porém, que assim como a serpente enganou Eva com as suas de alguma sorte corrompida a vossa mente. Olha o que Paulo está dizendo. Que a mente da igreja não pode ser corrompida. Como foi corrompida a mente de quem? A mente de Eva. Se nós formos corrompidos, ou se a nossa mente for corrompida, nós vamos nos apartar da simplicidade ou da pureza que há em Cristo Jesus. Por que Cristo é puro? Cristo, entre tantas coisas, ele é a palavra. Ele é como se fosse a Bíblia aberta falando com os nossos irmãos nos primeiros dias que ele aqui esteve na terra ou no período em que ele aqui esteve. Mas a palavra de Deus abra lá, é perfeita ou é pura, conforme a tradução. Eu quero te convidar a ler isso, por favor. Provérbios capítulo 30. Provérbios capítulo 30. Eu vou ler o versículo 5 e também o versículo 6. Toda a palavra de Deus é perfeita. Em algumas traduções, escudo ele é para os que nele confiam. Olha o versículo 6. Nada acrescentes, para que não te repreenda e seja chato, mentiroso. Pense nisso. Qual o tema? Conhecendo a verdade. Por que eu, você, nós, seres humanos, desde o Éden até hoje, precisamos conhecer a verdade? Por que o homem se tornou escravo do pecado? Vamos abrir a Bíblia agora no Evangelho de João, capítulo 8. Evangelho de João, capítulo 8, versículo 44. Jesus, dirigindo a palavra a alguns judeus, disse as seguintes palavras. Olha o que ele falou. 44 de João 8. Vós pertenceis ao vosso pai, o diabo, e quereis executar o desejo dele. Desde o princípio, e não se firmou na verdade. Pois não há verdade nele. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, pois é mentiroso e pai da mentira. Quem falou a mentira para Eva no Éden? Quem levou Eva a desacreditar no único e verdadeiro Deus? Esse Deus que é a verdade de eternidade a eternidade, ele estabeleceu um caminho, e esse caminho tinha direitos e deveres aos nossos primeiros pais. Mas Eva era adulterada. Ela não se esqueceu do que Deus falou, mas ela começou a acreditar em uma mentira.
Guarde isso, por favor. Enquanto vivemos nesse mundo, muitas mentiras serão faladas e algumas utilizando as Escrituras. O que foi que Satanás tentou fazer com Jesus quando citou praticamente o capítulo 90 de Salmos? Ele citou, está escrito. Satanás vai continuar usando a mesma artimanha em nossos dias. Só que, guarde isso, no Éden, ele usou a serpente. Por isso que um dos símbolos de Satanás é exatamente a serpente. Mas quem ele tem usado hoje? Quem ele tem usado hoje? Você se lembra do texto inicial do culto dessa noite, lido pelo diácono Elias? Vamos ler de novo, por favor. 2 Coríntios, capítulo 4. Voltando a 2 Timóteo, capítulo 4. Obrigado, diácono Elias. 2 Timóteo, capítulo 4. Faz parte aqui das nossas limitações em citar alguma citação muitas vezes errada. Mas é importante, auxiliados pelo Espírito Santo, e por amigos como foi o diácono Elisa aqui agora me ajudando. 2 Timóteo, capítulo 4. Vamos lá? O apóstolo escreveu essa carta ao pastor Timóteo. Ele inicia dizendo o seguinte: conjuro-te, pois, diante de Deus e de Cristo Jesus, que há de julgar os vivos e os mortos, na sua vinda e no seu reino. Um dia, toda a humanidade será julgada. Mas antes que o juízo venha, Paulo diz então a Timóteo no versículo 2, prega a palavra. A palavra. O que foi que Jesus falou em João 17:17? Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Amém. Glória Qual é o dever da igreja? Amém. Pregar a verdade. Então Paulo diz a Timóteo, prega a palavra. Diz mais, insta, tempo e fora de tempo, admoesta, repreende, exorta, com toda a longanimidade e ensino. Então o texto vai continuar dizendo, versículo 3, só um minutinho, por favor, problemas técnicos aqui. Obrigado aí pela sua paciência. Eu volto ao versículo 2. Prega a insta, a tempo e fora de tempo, admoesta, repreende, exorta, com toda a... Olha bem como é importante esse versículo. Todo pregador que é usado por Deus, ele precisa pregar a verdade, mas ele precisa pregar a verdade com paciência. Precisa pregar a verdade de uma maneira em que o ouvinte vá ouvir a verdade. Não deve se pregar a verdade julgando, mas deve se pregar a verdade fazendo com que o ouvinte entenda o que é que Deus está falando. Olha o versículo seguinte. Timóteo então ouvia ou lia a carta que Paulo lhe enviou. Porque virá tempo em que não suportarão a sã doutrina, mas tendo coceira nos ouvidos, cercar-se-ão de mestres. Olha bem a expressão, mestres. Segundo as suas próprias cobiças. Existem muitos mestres espalhados no meio da igreja visível, pregando exatamente o que o povo quer ouvir. O povo quer ouvir, Deus vai te abençoar. E Deus quer te abençoar mesmo. O povo quer ouvir, Deus vai te prosperar. E Deus pode te prosperar. Mas antes de tudo isso, Deus quer te libertar. Deus quer nos libertar. Toda a bênção que Deus me der nessa terra é passageira. Mas a salvação é eterna. Por isso Jesus disse, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Olha o versículo seguinte.
e se recusarão a dar ouvidos à verdade, voltando às fábulas. Preste atenção nisso. As pessoas, ou melhor, muitas pessoas que estão no meio da igreja visível, estão cercadas de mestres. E esses mestres estão pregando o que essas pessoas querem ouvir. Mas essas pessoas estão se dar ouvidos à verdade. Qual é a verdade que o povo não quer mais ouvir? Preste atenção nisso, por favor. A verdade absoluta é quem? Deus. Se as pessoas deixarem de dar ouvido a Deus, estão deixando de dar ouvido ao que Deus falou. Guarde isso. Falou. Hoje, o que está acontecendo em nossos dias? Guarde isso, por favor. Abra sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo 16. Evangelho de João, capítulo 16. Jesus, quando esteve aqui, ele disse a seguinte palavras. João 16, 13. Quando, porém, vier o Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade. Preste atenção nisso. Se o Espírito vai me guiar em toda a verdade, e eu não quero ouvir a verdade, qual é a verdade que eu estou deixando de ouvir? O texto então continua. Não falará de si mesmo, mas dirá tudo que tiver ouvido, e vos anunciará o que há de vir. Guarde isso. O Espírito Santo não tem a função de pregar o que quer. Ele só guiará a igreja em toda a verdade. Além disso, o que o Espírito faz também? Eu quero te convidar a abrir o Evangelho de João, no capítulo 14. Por favor, guarde isso. Hoje estamos procurando fechar o tema. Isso não quer dizer que eu não possa, em outro dia, falar sobre esse assunto ainda, já que o tempo é curto para falar tudo. Mas eu quero que você pense comigo. João capítulo 14. O Salvador do mundo, o Deus que se fez carne, quando ele esteve aqui, ele disse as seguintes palavras no capítulo 14, lá no versículo 26. O Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, porém vos ensinará todas as coisas, e vos fará lembrar de tudo o que vos tenho dito. Olha bem, uma das funções do Espírito Santo nesse texto é fazer com que a igreja possa se lembrar daquilo que Jesus disse. E o que Jesus disse? Vamos lá, hein? O que Jesus disse? Capítulo 8 do Evangelho de João. O que Jesus disse? Versículo 40. Disse Jesus: todavia procurais matar-me, o homem que vos disse a verdade, que de Deus ouviu. Abraão não fez isso. Eu não vou entrar no contexto do versículo, mas observe que Jesus disse: olha, eu disse a vocês a verdade que eu ouvi. Por que é importante para mim, para você, para nós, a geração atual entender isso? Aquele que é a verdade em carne disse para os grandes homens: eu estou falando a vocês o que eu ouvi do meu Pai. Sabe por que Jesus falou isso? Entenda da melhor maneira possível isso, por favor, meu irmão, minha irmã.
você aqui de São Paulo, você aí do Mato Grosso, você de Maceió, você de outro estado que está conosco nessa noite. Porque Jesus disse essas palavras? Eu falei o que eu ouvi do Pai. Porque Jesus é muita coisa ao mesmo tempo. E se eu não separar as ações de Jesus, eu não vou entender muitas coisas. Olha o que está escrito em João capítulo 7. Vamos lá. Versículo 40. Há algumas coisas. Olha que está no versículo 40 de João 7. Ao ouvir as suas palavras, alguns de entre a multidão disseram: verdadeiramente este é o profeta. Eu não sei se você sabia, mas Jesus, além de ser Deus encarnado, ele é profeta. E qual é a função do profeta? Pregar a verdade. Ouvir Moisés falar a verdade. Ouvir Elias falar a verdade. Ouvir Osés falar a verdade. Ouvir Amós falar a verdade. É demais. Agora, ouvir o Verbo encarnado falar a verdade é incomparável. Só que quando ele falou, ele nunca disse nada que pudesse contradizer toda a verdade que o Pai tem falado de geração a geração. Glória a Deus. Minha amada, meu irmão, eu preciso, com muita dificuldade, tentar fechar esse assunto. Mas preste muito atenção. Você se lembra do capítulo 4 da segunda carta de Paulo a Timóteo? Lida no início. As pessoas vão deixar de ouvir o quê? A verdade e vão se voltar a fábulas ou histórias inventadas. Historinhas inventadas pelos seus mestres. E como tem gente que gosta de ouvir história. Puxa vida, história nem sempre é errada. Mas tem pessoas que gostam mais de ouvir histórias do que ouvir a palavra de Deus. Jesus contou muitas parábolas. Mas quando ele explicou as parábolas, ele trouxe a profundidade da história. Eu posso contar muitas histórias para você. Se as histórias não tiverem base nas histórias, são vazias. Ela só causa emoções. Ela pode até fazer você chorar. Mas as minhas histórias não vão te libertar. Conhecerei a verdade e a verdade vos libertará. Por favor, preste atenção no que disse Deus através do profeta Isaías. Eu preciso falar isso com você. Eu sei que tem muitas interpretações, mas eu te aconselho a orar e a examinar o que você está ouvindo. Não precisa acreditar em mim, mas se volte às Escrituras. Isaías capítulo 30. Será que você é pai? Será que estou falando com a mãe? Será que você é simplesmente um filho? Com quem eu estou falando nessa noite? Olha para você, qual é a sua posição na sua casa? Você é um pai? Você é uma mãe? Você é simplesmente um filho? Olha que Deus fala através do profeta Isaías no capítulo 30, versículo 9. Este é um povo rebelde, filhos mentirosos, filhos que não querem ouvir a lei do Senhor. Eu te pergunto, quem é esse Senhor de Isaías 30, versículo 9? Você já leu João 13, 13? Jesus diz: vocês estão me chamando de mestre e Senhor, e dizeis bem, pois eu o sou. Existe um grupo aqui nesse texto chamado de filhos, mas são filhos rebeldes.
são filhos mentirosos. Que tipo de filho você é? O texto então continua. Esse grupo, além de ser um grupo chamado de filhos rebeldes, filhos mentirosos, olha o que eles dizem no versículo 10. Dizem aos videntes, ou seja, aqueles a quem Deus dá visão, não vejais, e aos profetas, não profetizeis para nós o que é reto, porque as pessoas não querem mais ouvir a palavra verdadeira, a palavra reta, a palavra justa, a palavra correta, a palavra que emana do coração de Deus através dos seus profetas, através dos seus mensageiros, através dos seus servos ao longo da história. Olha como diz o versículo na sequência. Não profetizeis para nós o que é reto, dizei-nos coisas agradáveis. Lembra de 2 Timóteo 4? Dizei-nos para nós coisas agradáveis, e tendes para nós enganadoras bajulações. Meu amado, pense nisso. Quem é que está bajulando você? Quem é que está bajulando as pessoas no meio da igreja? Eu não estou aqui para julgar ninguém, mas você já ouviu essa frase? Vem para Cristo, você também. Pare de sofrer. Onde está escrito na Bíblia Sagrada que os seguidores de Cristo não passariam por sofrimento? Só que eu preciso continuar o texto. E o tempo está acabando. Vamos lá. Olha o versículo 11. Desviai-vos do caminho, apartai-vos da vereda, e fazei com que o Santo de Israel deixe de estar perante nós. Como que um grupo de pessoas pode pedir para que os próprios profetas se desviem da verdade? Como que o povo pode dizer, não queremos mais que o Santo de Israel esteja diante de nós, ou não queremos estar mais diante dele? Bem, eu não posso explicar tudo. É o seguinte, pelo que assim diz o Senhor, porque assim diz o Santo de Israel, visto que rejeitais esta palavra, e confiais na opressão e na perversidade, e nisso confiais, olha o versículo 13, esta maldade vos será como uma brecha de um muro alto. Pensa, a maldade ser como uma brecha de um muro muito alto. O que é a maldade se não é o pecado? O que é o pecado se não é exatamente o errar o alvo proposto por Deus? Eva errou o alvo proposto por Deus no Éden. Adão errou o alvo proposto por Deus. Israel errou quando Moisés estava no monte. Quantas vezes já errei? Mas, por favor, preste atenção. Errar, você pode até errar, mas ser rebelde é diferente. Ser rebelde, eu vou ler um texto daqui a pouquinho, querendo continuar sem poder há muito tempo, tá? Tem muita gente deixando de dar ouvido à lei do Senhor. E essa brecha, olha como diz o texto. Olha bem, essa maldade vos será como uma brecha de um muro alto, que formando uma barriga está prestes a cair, e cuja queda vem de súbito no instante. Quando é que a construção de um muro alto já vai cair? Sabe quando que vai cair? É quando a tempestade vier. Querido, preste atenção. Se você está ouvindo falsos profetas, se você está confiando nos falsos profetas, a hora que a tempestade vier, eu tenho uma péssima notícia para dizer. Você não vai suportar a tempestade. Você não vai suportar o que há de vir nesse mundo. Você não vai suportar as perseguições.
Você não vai suportar as opressões. Mas nessa noite, eu te convido a fazer uma escolha. Porque eu já fiz a escolha. Embora seja falho, e só Deus sabe o quanto eu sou falho. Mas, olha que está em Salmo 119. Salmo 119, no versículo 30, o salmista diz algo interessante. Escolhi o caminho da verdade, decidi seguir as tuas leis. Você percebeu que aqui nesse versículo do Salmo 119, escolher, ou melhor, a verdade é uma escolha. Mas é uma escolha quando você se torna consciente. O salmista Davi, tendo origens judaicas, por que não dizer assim, aprendendo muitas coisas, ele cometeu muitos erros. Mas foi nos erros que ele cometeu, quando Deus corrigiu ele, que ele chegou e disse as seguintes palavras, aí no mesmo Salmo. Versículo 71. 71. Foi-me bom ter sido afligido, para que decretos. Ele foi entender quando Deus corrigiu ele, o quanto os decretos de Deus são preciosos. O quanto são maravilhosos os decretos de Deus. Olha o que ele vai dizer no versículo seguinte. Mais preciosa é para mim a lei da tua boca do que milhares de moedas de ouro ou de prata. Ele entendeu que a lei de Deus é mais preciosa do que toda homem pode ter. E por que a lei de Deus é preciosa? Porque ela é a verdade. Glória a Deus. Mas não é uma verdade isolada. Entenda, eu tenho dito aqui, antes de conhecer a lei, você precisa conhecer o Senhor da lei. Aquele que é o teu Criador, aquele que é o teu Senhor, aquele que é o teu pastor, aquele que é a porta de acesso ao Pai. Então, quando você e eu entendemos isso, passamos a andar não como rebeldes. Vamos lá? Chegando ao final, daqui a pouco o diácono Elias vai estar louvando. Abra Zacarias, capítulo 7. Zacarias, no capítulo 7, para nós lermos nesse momento. Já abriu aí? Já marcou? Lembra que Deus através dos profetas? Versículo 8. Veio de novo a palavra do Senhor a Zacarias. Assim diz o Senhor dos Exércitos. Quem é esse Senhor dos Exércitos? Que pena que não dá para falar muita coisa, hein? Executar a justiça verdadeira. Trai bondade e misericórdia cada um a seu irmão. 10. Não oprimais a viúva e o órfão, nem o estrangeiro e o pobre. Não trameis o mal uns contra os outros no seu coração. Porém, olha o versículo 11. Eles, porém, não quiseram dar atenção, viraram-me as costas rebeldemente e taparam os ouvidos para que não ouvissem. Sim, fizeram o seu coração duro como diamante, para que não ouvissem a lei nem as palavras que o Senhor dos Exércitos enviara pelo seu Espírito, mediante os procederam. Por isso veio exércitos. Meu amado, toda pessoa que se rebela contra Deus, toda pessoa que tapa os ouvidos para não ouvir o que Deus tem falado, será alcançado pela ira de Deus. E não é a ira de alguém que vai pecar, é a justiça de Deus
contra as nossas escolhas. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Antes que o diácono Elias cante o hino, eu quero te fazer uma pergunta e vou deixar no ar, tá? Outro dia eu continuo. Você está preparado para a guerra que está chegando por aí? Você sabe de que guerra eu estou falando? Vai saber agora. Está chegando uma guerra e a guerra está pertinho de acontecer. É uma guerra que vai dividir dois grupos. Você não sabe qual é a guerra? Outro dia eu continuo. Não se preocupe não. Eu escrevo no Facebook. Eu faço alguma coisa para te ajudar. Me pergunte no meu particular aí, no Messenger. Mas, finalizando, capítulo 30 de Provérbios. Capítulo 30 não, capítulo 28 do Provérbios. Já que ele já está aqui para cantar. Olha o versículo 4. Os que abandonam a lei louvam os ímpios, mas os que guardam a lei pelejam contra eles. E aí? Você vai abandonar a lei ou vai manter-se fiel ao que Deus tem falado para pelejar contra os ímpios? Afinal, viver a verdade é guerrear constantemente. Que Deus abençoe você. Que Deus nos abençoe. Continuaremos outro dia, conforme a permissão do Senhor. Diácono Elias, contigo. Amém. E enquanto nós louvamos, eu peço a você que mande aí o seu pedido de oração, que nós vamos estar orando daqui a pouco ao Senhor Jesus Cristo para que Ele interceda na sua vida e na vida dos seus familiares. Enquanto toda dor eu vou a cantar, e o Calvário ao pecador sempre apontar. Flechas transpassaram-me, padeci grandor, mas Jesus, minha luz, fez-me vencedor. A face adorada de Jesus verei, com a grei amada no céu estarei, na mansão dourada hinos vou cantar. A Jesus, minha luz, que vem te salvar. Pode a noite encurecer no servir Jesus, mas clamando com poder brilhará a luz. Podem os laços de Satã todos me cercar, mas Jesus, minha cruz, faz-me triunfar. A face adorada de Jesus verei, com a grei amada no céu estarei, na mansão dourada hinos vou cantar. A Jesus, minha luz, que vem te salvar. Quando estou a contemplar a montanha além, onde a luta governar, está Jesus também, que estende a sua mão sobre nós dali, e por mim Cristo vela aqui.
a face adorada de Jesus verei, com a grei amada no céu estarei, na mansão dourada hinos vou cantar a Jesus, minha luz, que me quis salvar. E entre as ondas estou, sem a luz estou, luz merecer, meu piloto é, o meu barco guia bem pelo bravo mar. Sim, Jesus me conduz, posso sossegar, a face adorada de Jesus verei, com a grei amada no céu estarei, na mansão dourada hinos vou cantar a Jesus, minha luz, que me quis salvar. A Jesus, minha luz, que me quis salvar. Jesus, minha luz, que me quis salvar. Amém. Glorificado seja o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Você deve ter já enviado o seu pedido de oração. E nós acreditamos que Deus está pronto para ouvir as nossas orações e entender o seu pedido. Nós vamos orar nesse momento. E antes, porém, eu quero pedir à diaconisa Graciete que ela vai passar para nós os pedidos. Está passando aqui para nós. O pastor Tiago vai ler os nossos. Bem, amados, nós temos aqui alguns pedidos de orações e eu vou ler. Nosso irmão Fernando Vidal, lá de Austin, está pedindo oração pela família. A irmã Nidian Serra pede oração para os pais de um amigo, são muito idosos. A mãe foi internada no final de semana passado e hoje o pai está em estado grave. Esse Covid está dando muito trabalho, né, irmãos? Mais alguém sofrendo com Covid. A nossa irmã Marina Vidal pede oração pela sua vida, pela sua família, pela Sandra e Cláudio, orando para essas pessoas. O Paulo César pede oração pela irmã Núbia. Agora entendi melhor aqui. Pela ovelha Núbia. Estamos juntos. A Janeína pede oração pelo diácono José Pires. Foi internado ontem com suspeita do Covid-19. Nossa irmã Lourdes Roma pede oração pela família que está se recuperando do Covid-19. É uma fase difícil, toda a família ali da nossa irmã Lourdes, nossa irmã Lídia foi afetada aí de alguma maneira pelo Covid, ficaram isolados, são cerca de 13 pessoas, se não me falha a memória, mas nós temos orado. E eu peço a você
que continue orando, vamos continuar orando uns pelos outros. Eu peço que você ore pelo Fernando, esposo da minha prima Ione, que está se recuperando também. Eu peço que você ore pelo irmão Regis, que esteve muito tempo conosco aqui na APE de Terezinha, que também está se recuperando do Covid-19. Nós temos muitos pedidos de orações. Tem orações pelo presbítero Antônio, no Cordovil, e toda a família, que também precisa da oração, não só pelas enfermidades, mas por questões também espirituais. A nossa irmã Clarice tem pedido oração constantemente pela família e pela filha que foi acidentada. Nós vamos orar. Pastor, se me permite. À vontade. A irmã Genésia, conversando com ela hoje, ela me pediu que nós orássemos, né? Da família dela e de uma família que ela tem contato, enfim, que estão com problemas também de enfermidade. Amém. Vamos orar pelo pastor Grovo. Sim, pastor sim, muito bem lembrado. Grovo, ele está lá com todas as ovelhas, que são de 3 igrejas, tá? Ubirajara, Lucianópolis, Andradina, são pessoas de toda aquela região ali, né? Perto de Marília, Bauru, aquela banda ali, todo aquele pessoal daquela região. A igreja nossa com sede ali em Marília e que é responsável por Ubirajara. Eles estão passando momentos difíceis, que inclusive pastores estão também com suspeitas, né? Outros já foram comprovados, como é o caso do pastor Grobo, entendeu? Então vamos orar por eles e pedir a Deus que realmente tenha misericórdia, ok? Vamos interceder. Taipas, Terezinha, o Brasil está conosco. Hora de orar, hora de interceder, hora de buscar a paz do Senhor. Mais algum pedido? A Gilda Gomes pede oração pelo seu filho e pelo Thaleson. Irmã Gilda, lá de Taipas, da Assembleia de Deus, que não fala memória, estaremos orando pelo seu pedido. Onde você está aí, com a tua cabeça, por favor, e vamos orar juntos. Primeiramente, em gratidão a Deus, mas também em intercessão por cada pedido e como também para fecharmos o culto dessa noite. Maravilhoso. Senhor Cristo, poderoso e eterno Deus. Tu Nós és somos gratos a Ti, Senhor, por mais socorro, um culto que Tu permites, bem presente, Senhor. Obrigado na hora pela da tua angústia. bênção, pelo Teu amor, Jesus. Tu és aquele Obrigado que pela trabalha paz, pela alegria, Senhor, pela em tua favor bênção. daqueles que em Ti esperam. O Deus, Senhor Jesus, o Senhor nunca falhou. Irá Irá falhar. tomando conta das nossas vidas, Tu és santo dos nossos corações, e Tu és do digno de nosso ser adorado. dia. Fica conosco, Há uma Senhor canção que Jesus, nós cantamos muitas teu vezes. poder e graça. Te louvarei. E não importam as circunstâncias. Adorarei somente a Ti. Aleluia. Aquele caderno. Deus Toma conta, seja Senhor, exaltado. da Genese e todos os demais. Deus seja Toma conta do pastor louvado. Grovo e de todas as Deus suas ovelhas. seja engrandecido. Para todo Ó sempre. Deus, com suspeita, Deus te opção, adoramos. Senhor Jesus Cristo, Deus te contra exaltamos. esse mal Deus que te anda bendizemos. afligindo a todos. Em meio às nossas adversidades, em meio às tempestades, em meio às batalhas, em meio às guerras, em meio aos vendavais, em meio às doenças, pode ser a doença que for, Tu és o Deus que nos socorre, Tu és o Deus que nos sustenta, Tu és o Deus que nos cura. Tu diz em Tua palavra que Tu és o Deus que sara o Teu povo. Porque Tu tens Portanto, estado, Deus, ó Deus, nas eu sei nossas igrejas que Tu podes reunidas fazer aqui, no Teu por corpo, cada um de Senhor, nós para falar muito com mais o do que Teu pedimos povo, e pensamos. para ouvir as nossas Deus, orações, para seja alguém mais perto da cada minha um de casa, nós. ou Abençoa, alguém da minha Senhor, própria família, transforma. Olha alguém, para meu nós, Senhor, que na está minha caminhando em casa, São Paulo, os meus familiares, alguém meus das irmãos, igrejas que irmãs, pastoreia há cunhados, longos cunhadas, anos, os meus sobrinhos,
sobrinhos, toma conta de todos, ó Pai. Toma conta de cada um, ó Jesus Cristo. Ó Deus, dos nossos vizinhos, nossos amigos, nossos irmãos. A igreja de Itacibá, nos vemos. meu Deus, lá no Rio de Janeiro. Toma conta dos a filhos, igreja, Senhor eterno, de Nora, Austin, netos e a igreja lá, meu Senhor, de Pedregal, sejam todos alcançados por ti, Pai querido, a igreja de toma conta Porto, das nossas Teresina, igrejas, Jesus Cristo, Pai eterno, do podes alcançar, meu Senhor, todas as tuas ovelhas, que o Senhor me deu a pastorear, todo o teu povo, meu Senhor, que está enfermo, lá na região de Marília, pedindo do pastor novo, Pai eterno, ó Deus Pai, eterno, a região amazônica, cada pedido que está aqui nesse caderno, Goiás, apresentado toma conta hoje, pelo teu poder está em e tuas graça. mãos. Olha, Senhor, O Senhor é um Deus que trabalha dê a tua em bênção, favor o teu amor daqueles e a que te tua graça. esperam. Toma conta, Jesus Pai, Cristo. eu pelo tenho teu certeza poder, que tudo isso que estamos passando teu resultará em glórias ao teu nome. Não importa até onde a tempestade irá, não importa o que iremos perder, o Senhor será exaltado, sim, Deus. glória a Jesus. Porque o Senhor é fiel. Toma conta, Senhor, pelo teu Fiel poder em tuas e graça. obras. Ó Jesus, eu sei que tu és Fiel bom, em teus que a caminhos. tua graça, Senhor, Portanto, é meu excelsa. Deus, Eu sei que a tua coloca misericórdia, a minha família, eu sei que tu és coloca o meu capaz de povo, salvar, coloca o curar, ministério Adventista da libertar, Promessa em todo o Brasil. transformar, Senhor, a Todos nossa os vida. pastores, Toma a IAP, aonde eles estiverem em todo mundo, Olha, coloca, Senhor, meu Deus, as todos nossas os igrejas ministérios. estão realizando também os seus cultos nesta Coloca, meu Deus, os Toma pedidos conta, de Senhor, hoje, pelo teu poder e da irmã graça. Gilda Gomes, da Assembleia de Toma conta, Deus. Senhor Jesus, de cada Pai, a irmão, irmã Sônia e o pastor cada um, Elcio, ó Deus, que tem pedido é. sempre oração aqui, Senhor, nós apresentamos a família deles. Glória, Oh Deus, apresentamos Glória, os pais, os filhos, os avós, os netos, colocamos, meu Deus, todos em tuas mãos. glória a Jesus. E pedimos, ó Deus, Glória a permaneça Deus. conosco. Glória a Jesus. Alcance, meu Senhor, a extensão familiar Glória a de Deus. todas as ovelhas que pastoreamos. Santo Abençoa, é meu o teu Deus, o ministério da pastora Marlene. Por essas quartas-feiras, o que o Senhor nos permitiu compartilhar essa palavra. Há muito que ser falado. E eu tenho certeza que o Espírito Santo ajudará o teu povo a entender essa verdade. E nós seremos guiados pelo Espírito Santo. Nós não seremos enganados. Nós não seremos, meu Deus, ou não teremos nossas mentes corrompidas pelas artimanhas de Satanás. O Espírito Santo nos guiará em toda a verdade. Glória a Deus. E chegaremos à tua presença, meu Deus. Logo, logo estaremos contigo, Deus. Porque o Senhor há de cumprir a tua palavra em nossas vidas. Aleluia. Glória a Deus. Oh, Deus. Glória a Deus. Adore o Senhor, que esse que está ouvindo aí. Glória a Adore a Deus. Tem uns minutinhos aí de adoração onde você está. Abre o teu coração. Oferte a sua vida ao seu Deus. Dê uns minutinhos a mais para Deus nessa noite. Deus tem feito muito, muito por você, por mim, por nós. Adoro o seu Deus. Não sou apenas cego, meu amigo me tornei. Te louvarei, Louvarei, Deus, aleluia. Te exaltarei, Deus. Importam assim, Aleluia. adorarei somente a ti, Jesus. Mulheres, Deus.
fundo aí, você vai meditando nesse hino. Não vamos parar o hino. Eu quero que você receba a bênção de Deus aí na sua casa, em nome do Senhor Jesus. Obrigado pela sua atenção. Obrigado, pastora Marlene. Obrigado, irmãos Itaibas. Obrigado, ovelhas de Vila Terezinha. Obrigado a vocês aqui de São Paulo, a vocês de outros estados que estão conosco. Obrigado aos irmãos do Rio de Janeiro, aos irmãos que estão conosco em todos esses cultos. Sábado estaremos de volta. O assunto ainda não sei, mas estaremos juntos outra vez. Uma escola maravilhosa, um momento de adoração a Deus. Levanta a cabeça aí. Obrigado, viu? Deus, obrigado por Senhor Jesus Cristo. Nós estamos chegando ao final desse Pela tua culto. graça, pelo teu Senhor nos deu. amor. Fique conosco no decorrer dessa semana, na sequência dessa semana e enquanto vivemos nessa terra. Leva-nos em paz, Senhor. Que a graça de nosso Senhor Leva-nos em paz, assim. e Salvador Jesus Cristo, Leva-nos pelo teu poder. que o amor de Deus, nosso eterno Pai, e a comunhão do Espírito Santo permaneça conosco hoje e para todo Glória a sempre. Deus. Aleluia. Amém. Graças a Deus. Um abraço a você. A paz do Senhor a todos. Deus abençoe.